Trilha Sonora na área. E hoje o tema é sobre a estética do imperfeito, ou seja, o valor do erro, aliás, do erro na criação. Tá vendo como eu já errei de cara? Então, a gente está transformando o erro numa oportunidade. E muitas vezes a gente pode errar, como muitas vezes a gente pode cometer um erro bobo. E eu falei isso nas 7 perguntas da semana passada, que eu vou ver até aqui. Eu fiz até um resumo básico do que eu tratei nas 7 perguntas da semana passada, que foi sobre o erro como a oportunidade de você fazer uma coisa criativa. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, um resumo. Fiz um resumo do conteúdo dos posts. E inicialmente falei sobre o que eu aprendi com o último erro que eu cometi num projeto criativo. Sobre como cada erro é importante para adquirir lições importantes, uma oportunidade para adquirir lições importantes e evoluir na própria jornada criativa. Quando um erro deixou de ser falha e virou ponto de virada no seu processo de criação. Então, o erro, ele pode ser um ponto de virada, transformando falhas em oportunidades de conteúdo e em transparência com o público, que é uma coisa que eu sempre ressalto aqui para vocês. Então, erros, eles passam a ser tema de reflexão e reinvenção do trabalho, como é o trabalho no Hora da Errata. Se eu tenho o costume de guardar rascunhos e tentativas que não deram certo, então, eu reaproveitei vários rascunhos. Eu sempre guardo alguns rascunhos. Tem até um caderno aqui embaixo. E valorizo a importância de guardar rascunhos e tentativas, mapeando ideias para amadurecê-las ao longo do tempo e reaproveitando quando surge o momento ideal. E é isso, rascunhos são vistos como base criativa que nunca é desperdiçada. O critério para decidir quando insistir numa ideia ou deixá-la descansar, o critério é o potencial da ideia. Quando uma proposta é boa, ela merece insistência. Caso contrário, pode descansar e amadurecer para um contexto futuro. O texto que eu escrevi, ele compara ideias com flores e árvores que precisam do tempo para frutificarem. Ou seja, uma ideia é como uma flor que você... uma planta que você espera nascer uma flor e essa flor gera um fruto e você colhe os frutos, se é que vocês me entendem. Acho que vocês entenderam muito bem o conceito. E por fim não, porque ainda tem mais perguntas. Então, você acredita que existe perfeição na arte ou o erro é parte essencial dela? Eu abordei nesse texto o conceito de imperfeição na arte, evidenciando justamente isso, que a perfeição ela é subjetiva e que o erro contribui com a autenticidade da criação. O estilo próprio e a arte, que eu trabalho isso como terapia pessoal e talvez eu precise, reforçam a aceitação dos erros como parte do processo artístico. E por fim, como o improviso e o acaso eles contribuem para o estilo pessoal de criação. Por fim, porque ainda tem mais uma pergunta, então não é por fim ainda. O improviso e o acaso são fundamentais na minha produção criativa. E eu defendo nesse texto que ideias espontâneas e não planejadas geram resultados mais naturais e positivos, fazendo o improviso parte do estilo e maturação dos projetos. Se eu pudesse dar um conselho a quem teme errar, qual seria? Aí sim, por fim, essa pergunta. Então, não tenha medo de errar. O erro faz parte da evolução, inspira, permite aprendizado e nunca diminui o talento individual. Errar significa coragem de tentar e crescer, enquanto a perfeição não deve ser uma cobrança pessoal. Então esse aqui é um resumo básico das 7 perguntas da semana passada. As dessa semana são sobre o digital com alma. Inclusive eu terminei aqui um texto da pergunta de hoje e vou colocar assim que eu terminar aqui de gravar. E é aquilo, é sobre como errar pode ser criativo e como você pode transformar um erro em uma oportunidade de transformar esse erro em uma coisa nova. É o que se chama de estética do imperfeito. Os acertos mais inesperados podem surgir do acaso daquilo que você chama de um erro. Ideias autênticas e coisas que desafiam o que eu posso dizer que é o conceito de convencional.
Então, esse é um tema que desafia exatamente a obsessão que a gente tem pela perfeição e de acreditar que as coisas devem ser milimetricamente perfeitas quando nós mesmos não somos perfeitos. E sobre como o imperfeito pode ser o motor da inovação, porque quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, a gente quer, logicamente, se desafiar. A gente quer, logicamente, entender como é que as coisas funcionam. E é errando que se aprende. Simples. Criar, arriscar, se permitir falhar. E quando a gente olha com generosidade o erro, ele vira aprendizado, ele vira identidade. De obras artísticas a campanhas publicitárias. Muita ideia genial nasceu de acidente criativo. Eu nem tratei direito sobre a questão dos acidentes criativos, porque eles costumam acontecer. E muita ideia genial surge daí. E é isso. A estética do imperfeito que você vê nos desenhos, porque, por exemplo, eles não podem soar artísticos possíveis, mas ali está todo um estudo de combinação de cor, ali está todo um estudo de coisas que eu quero aplicar nas marcas, porque agora eu vou voltar a trabalhar com identidade visual, estou com tudo ajeitado para melhorar ainda mais. E não é desleixo, é autenticidade, valorizar o processo, a textura, a verdade por trás da criação, por mais simples que ela possa parecer. Afinal, o mundo já está cheio de filtros. O que falta é real. E é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube e no Spotify. Você pode ouvir esse episódio no Spotify sem ver esse vídeo, por exemplo. E nas redes sociais, @Josivandro e no X e no Tumblr, @Josivandro. Outra coisa que eu tava lembrando para vocês que eu vou voltar a trabalhar com identidade visual, tô treinando o que eu perdi de aprender na questão de vetor e essas coisas. E o que mais? Esse dia tá sendo um pouquinho curto porque ele começou de 1h20 porque não consegui dormir, como sempre acontece, né? Você passa a noite em claro e acorda literalmente de tarde. Esse dia vai ser inesquecível. É isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra na semana que vem com o tema As Cidades que Inspiram, Espaço Urbano como Laboratório Criativo. E é isso, a gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.